Olá pessoal, eu sou Eliana, psicóloga e fazedora de mandalas há muito tempo. Sou uma completa apaixonada por esse artesanato, que é também um tipo de terapia, uma forma de relaxar e uma maneira de enfeitar as nossas vidas. Eu quero agradecer o convite que me fizeram o Ecomuseu de Itaipu, o Parque Tecnológico de Itaipu, para ministrar essa oficina de mandala. Vou fazer com muito carinho e espero que vocês gostem. Vou contar uma história para vocês de como apareceu a primeira mandala de fio pelas mãos do povo Huichol, lá do México. É um povo muito antigo e eles fizeram uma mandala muito parecida com essa aqui que eu reproduzi. É uma mandala que tem 5 quadrados e essa mandala quadrada tem em suas 4 pontas o simbolismo do norte, sul, leste, oeste, mas também significa o sol, a lua, a chuva, o crescimento dos vegetais e lá no centro a conexão do ser humano com o divino. É muito bonito. E diz a lenda que uma vez os deuses da criação encontraram uma mandala e começaram a espiar todo o mundo criado lá embaixo através do centro, que também é chamado Olho de Deus. Utilizando esse artifício, eles conseguiram ver tudo que tinha dentro dos mares, debaixo da terra e até a profundidade do pensamento no coração de cada ser humano. Então, para o povo Huichol, a mandala é um instrumento, é um amuleto que ajuda você a compreender todas as coisas que até então estão ocultas. Não é bonito? E mais bonito ainda é saber que o povo Huichol confecciona essas mandalas em grupo, sentados em círculo, entoando canções. E essas canções são entoadas para o que eles têm de mais precioso, os filhinhos. Quando um pai Huichol sabe que vai ter um filho, começa a confecção dessa mandala. Cada cor pedindo proteção contra os animais venenosos, proteção contra as doenças, proteção contra a inveja e os maus olhados. Quando o filhinho completa 1 ano, esse pai agradece aos deuses pelo filhinho ter vivido 1 ano bem e a cada ano, até o 5º ano, vai confeccionando outro quadrado que vai acrescentando nessa grande mandala que é um amuleto, pedindo por um ser amado que é o filhinho. No 5º ano, o pai pega esse filho, vão até a beira da água, do mar, jogam o amuleto dentro das águas do mar, agradecendo os 5 anos de vida dessa criança e a partir desse momento, na cultura Huichol, a criança já é considerada apta, capaz de tecer as suas próprias mandalas, ser responsável pela própria vida espiritual e então ela mesma vai fazer os seus pedidos de proteção aos deuses. Não é bonito? Eu conto toda essa história para que a gente possa colocar intenções quando a gente for tecendo as nossas mandalas. Não acredito no significado único de uma cor. Se para você o vermelho é vida, que você use o vermelho desejando vida. Se para você o vermelho é introspecção, que assim seja. Crie os seus próprios significados. Você pode fazer uma mandala pedindo proteção para um ser querido. Pode fazer mandala porque é bonita e vai enfeitar a sua casa. Pode fazer uma mandala querendo apenas um momento de paz e de reconexão com você mesmo. Não importa. A mandala sempre vai ser positiva quando feita com amor. Os materiais para fazer a mandala de 4 pontas. Nós vamos precisar das lãs, das cores da nossa preferência e de que grossura de lã nós estamos falando. Nem muito grossa, como essa aqui, nem muito fina, as linhas de bebê. Uma espessura média é o ideal, principalmente para quem está começando.
Depois das lãs, o que nós precisamos? Uma tesourinha, lápis, palitos de churrasco, podem ser de madeira ou de bambu. Precisamos de uma tesoura grande para cortar essa ponta do palitinho de bambu ou então uma tesoura de poda. Mesmo uma pequena serra de ferro também faz esse trabalho. Depois uma régua, uma fita crepe sempre vai auxiliar e vou ensinar vocês a fazerem um gabarito em uma folha de sulfite. Vamos lá? Como fazer o gabarito para que eu me certifique que a minha mandala está realmente sendo uma cruz perfeita? Eu vou pegar um papel qualquer e vou medi-lo aqui na sua largura e vou marcar bem o meio. Já medi antes e o meio está bem aqui, tá? Depois, no seu comprimento, a mesma coisa. Meço o comprimento aqui, por exemplo, foram 30 centímetros, bem no 15 é a metade. E assim eu faço com os 4 lados. Depois basta unir os pontos de cada lado e um X, uma cruz perfeita, irá surgir. Esse será o meu gabarito para me auxiliar na hora de confeccionar a mandala e me certificar que ela está realmente com os eixos no lugar certo. Já vou mostrar para vocês como que a gente vai ir usando. Vamos começar a confecção da mandala. Então, eu já escolhi qual vai ser a cor central aqui do meu olhinho de Deus. No meu caso vai ser o vermelho. Eu junto as duas marquinhas centrais e, sem cortar a lã, eu deixo o novelo aqui do meu lado direito e eu vou prender bem firme com o meu dedão esquerdo a linha e vou unir esse centro com umas 3 voltinhas bem firmes sobre o mesmo, tá? Bem firme. O que eu faço agora? Eu solto, abro os 2 palitinhos, a tendência dele é voltar. O que eu faço? Com a mão esquerda, eu deixo bem firme no lugar, tentando dar a forma mais perfeita possível de uma cruz. Como que eu vou me certificar? Sempre usando o meu gabarito. Para usar o gabarito, eu não posso ficar sentada, eu tenho que ficar em pé e olhar de cima para baixo para ver se as perninhas estão bem no lugar. Me certificando disso, o que eu faço? Eu vou deixar a lã saindo de baixo, tá vendo? Daqui de baixo. E eu vou começar a fazer agora o trançado no sentido contrário ao que eu fiz inicialmente. Se primeiro eu fiz assim, agora eu vou fazer assado. Como, Eliana? Assim. Lá de baixo vem para cima e vai dando voltinhas bem firmes, bem tensionadas, bem firmes. E a minha mão esquerda está sempre segurando no lugar o trabalho. É importante talvez repetir esse começo umas 2 ou 3 vezes, até que você veja que o teu trabalho ficou bem firme no lugar e não é preciso a gente ficar torcendo ele no gabarito. Então eu subo aqui, fico em pé, vejo o meu gabarito e dou umas acertadinhas com a mão para ele ficar uma cruz bem certinha, certo? Vamos tentar? Agora nós vamos começar a tecer a nossa mandala. A cruz já está firme no lugar, tá? É importante deixar sempre tensionado esse fio aqui. Eu larguei aqui agora para vocês verem, mas esse fio tem que estar sempre tensionado. Como eu faço isso? Ou prendendo com o meu indicador esquerdo contra o palitinho, ou puxando sempre com a minha mão direita, sempre tensionado. Outro truque, outra dica muito boa é que os rabinhos que vão sobrando, eu posso ir prendendo eles na parte de trás da mandala com um pedacinho de fita crepe. Isso ajuda muito eu não me atrapalhar durante a confecção da mandala. Agora já está firme o meu X inicial e a gente vai começar agora a tecer o primeiro ponto. É assim,
vindo lá de baixo da mandala, ó. O fio não tá vindo de cima, tá vindo de baixo. Lá de baixo, eu vou dar a volta no primeiro palitinho à minha direita. Como é dar a volta? É assim, ó, veio de baixo, eu dou uma volta inteira no palitinho da direita com o fio tensionado. Eu não deixo frouxo, eu vou mostrar como é que é frouxo. Frouxo é assim, ó. Não vai dar certo, a mandala vai ficar molinha. Então, estico o fio bem firme e dou uma volta inteira bem firme. O que eu faço agora? Eu vou ir trabalhando com as mãos. Vou levar a minha mão direita para o palitinho da direita, ajeito essa minha mão esquerda de tal maneira que ela sempre esteja segurando 2 palitinhos ao mesmo tempo. Eu não posso segurar assim, vai ficar tudo mole. Essa mão tem que sempre dar um jeito de estar firmemente segurando 2 palitinhos. Então, continuei com atenção, bem firme. Vou ir por cima do palitinho da direita, dou a volta inteira nele e já parto para o palitinho da direita de novo. Mas para isso eu giro. Vamos repetir. Eu estava aqui, tensiono a linha, vou para cima do palito da direita, dou a volta e olha lá. Vou fazer todo o movimento de novo. Mão esquerda segurando 2 palitinhos e aqui eu vou partir para cima do palitinho da direita, dar a volta inteira e repito a operação, ó. Girei, segurei com essa mão 2 palitinhos em posição bem firme, ó, tá vindo lá de baixo, vou para cima, dou a volta, giro, vou para cima, dou a volta, giro. Eu giro e seguro de novo firme com a mão esquerda. Vou para cima, dou a volta. Giro. Vou para cima, dou a volta. Giro. Vamos tentar? Continuando, olha, já teci o centrinho do meu olho de Deus. Eu vou continuar. Continuar até quando? O tamanho que você quiser que seja esse centrinho vermelho. Eu vou tecer mais um pouco e vou ensinando uns detalhes para vocês. Vai aí me acompanhando, bem firme sempre. Olha como eu mantenho a tensão, sempre eu deixo esticado. Como é que eu mudo a mão? Eu vou para lá, mas eu prendo com o meu dedão e meu indicador aqui, ó, continua esticadinho. Girei, coloquei essa mão na posição certa. Continuei com atenção. Sempre tem que estar ancorado esse fio em algum dos palitinhos e sempre fazendo tensão com a sua mão direita. Eu vou tecer agora um pouco rapidinho para vocês verem algo que pode acontecer com vocês. Quando a gente vai aprendendo a fazer mandala, a gente vê umas mandalas bonitas, tão simétricas e pensa assim, ai que bom, eu já aprendi o ponto, agora é só tecer. Tem gente que tem, eu acho que geometria no cérebro e o quadradinho do centro sai perfeito. A maioria das pessoas não tem esse reloginho e acaba acontecendo algo que é muito comum que eu vou mostrar para vocês agora. O quadradinho central, que deveria ter forma de quadrado, começa a ficar meio pontudo, parece um olho. Assim, vou mostrar uma aqui que está bem exagerado o centro para vocês entenderem. Olha, isso aqui é um losango, ele está mais puxadinho aqui para esses lados, mais comprido aqui e mais curto na vertical. E a gente quer que a nossa mandala quadrada tenha um centro quadrado e que todas as outras cores sejam quadrados também. Por uma questão de simetria, de ser agradável de se olhar. Se você não se importa com isso, continue tecendo do jeito que estiver a sua mandala. Se você se importa que ela seja bem quadradinha, eu vou ensinar como fazer. Quando eu estou aqui já nesse ponto e o meu olho de Deus começou a ficar puxadinho para o lado, eu vou ensinar o truque. O truque é o seguinte, em vez de eu dar apenas uma volta aqui, nesse lado que é o lado que está mais curto,
eu vou dar 2 voltas, assim. Uma volta, 2 voltas, daí passo lá para outra perninha. Só que nessa aqui, eu vou deixar só uma volta. Em qual perninha que eu vou fazer 2 voltas? No palitinho que está com o desenho mais curtinho, ó. Eu dei 2 voltas aqui, ó, de novo. Uma volta, 2 voltas. E passo pro outro. Só que aqui vai ser uma volta só. Uma volta. Mais uma vez. Uma volta, 2 voltas. E aqui, só uma. E aqui, 2. Uma volta, 2 voltas. E aqui, uma. Agora, eu tenho que parar e analisar. Já ficou com cara de quadradinho? Eu paro, então, de fazer esse esquema de uma volta, 2 voltas. Se eu continuar fazendo isso, me esquecer e continuar, o que vai acontecer é que o losango vai ficar puxado daí para o outro lado. Então, eu tenho que fazer esse truque das 2 voltinhas na perna que o olho de Deus está mais curtinho, só até o momento que o quadrado volta a se apresentar perfeito e bonitinho de novo, tá bom? Agora, vocês tecem esse olho de Deus até o tamanho que vocês quiserem e nós vamos ensinar como trocar de cor, como eu faço o arremate. Para mim já tá bom desse tamanho, então eu vou ensinar como fazer o arremate agora. Vamos lá? Eu já terminei de fazer o olho de Deus do tamanho que eu desejava. O que eu faço? Pego o meu gabarito, dou uma olhada, fico em pé, vejo se as perninhas estão bem em cima das linhas do meu gabarito. Se estiverem, tudo bem. E se não estiverem, eu posso fazer uma força assim, ó. Eu vou entortar minha mandala de propósito, olha. Ela tá fora do gabarito. E agora o que eu faço? Eu vou lá e forço o palitinho. Só agora no começo eu vou conseguir fazer isso para a posição correta. Então, tá na posição correta? Já teci tudo que eu queria, então vou ensinar a arrematar agora. Como que eu arremato o fio? Eu faço assim. Eu vou virar a mandalinha de barriga para baixo, ó. Virei de barriga para baixo e a perninha onde eu vou arrematar o fio tá aqui, na direção da minha barriga, certo? O que que eu faço? Eu corto com a minha tesourinha um bom pedaço de fio. Olha, cortei um pedação assim. E vou fazer como? Ó, tô mantendo a linha esticadinha com esse meu dedo aqui. Eu vou puxar e fazer uma laçada, assim, ó. Tô fazendo uma laçada. Vou passar lá por baixo do palitinho e vou mergulhar por dentro da laçada, por dentro desse túnel. Puxo a linha e dou uma puxada, dou uma enforcada, tá? Eu vou mostrar de novo como se faz o arremate, porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de visualizar. Tô soltando aqui o meu arremate e vamos fazer tudo de novo. Ó, começando daqui. Terminei a minha mandala, verifiquei que tá retinha. O que eu faço? Deixo a linha esticadinha ali. Viro ela de barriga para baixo, faço uma laçada, ó, mantenho o meu dedo aqui, faço uma laçada, passo lá por baixo do palitinho. Agora o que eu tenho? Uma laçada e um fio. Esse fio eu vou passar por dentro do túnel ali da laçada, vou puxar ele, puxo o fio e estico, dou uma enforcada. Esse é o arremate. Agora vamos aproveitar e falar sobre cortar os rabinhos antigos. Esse fiozinho aqui já foi todo coberto por um monte de voltas da lã vermelha. Então, para o trabalho não ficar confuso, o rabo que já foi coberto por um monte de volta de lã, eu corto. Esse aqui não tem mais perigo de soltar. Esse aqui, recém eu arrematei ele. Então, o que eu faço? A mesma coisa, eu pego um pedacinho de fita crepe e prendo aqui pelo lado de trás da mandala, bem esticadinho. Isso ajuda bastante. Agora, aqui tá minha mandala bonitinha, vou escolher a próxima cor que eu quero fazer.
Olha, aqui no meu caso também eu vou fazer um laranjado agora. Eu pego o laranjado, não corto a linha, não corto. E como é que eu começo um novo trabalho? Com outra cor. Eu faço assim, de novo a história de vira de barriguinha para baixo e escolho de preferência uma perninha que não tá com arremate. Então eu vou escolher essa aqui. E é muito importante que eu comece esse trabalho deixando a pontinha da lã para o lado direito. É muito importante. Olha lá, a mandala tá de barriga para baixo, pontinha da lã do lado direito. E agora eu vou dar uma laçada simples. Um começo de nó simples, como todos nós fazemos, ó. Só um. Não precisa ser 2 nós, um em cima do outro, um nó cego. Só assim é suficiente. O que eu vou fazer? Vou virar agora de barriga para cima e vou cuidar para começar o meu trabalho aqui pela esquerda. O ponto é o mesmo, mas é muito importante que a gente veja de que lado que começa a sair o fio. Se eu fizer o fio sair aqui pela direita, eu vou puxar essa laçada, vai afrouxar, vai ficar torto, a gente vai perceber algo estranho no trabalho. Então ele tem que vir da esquerda, estão vendo? Então eu seguro aqui, firme como sempre com as 2 mãos e vou para cima da perninha da direita, giro, faço a volta inteira. De novo, ó, girei, fui para cima, girei, fui para cima, fiz a volta, girei, fui para cima e agora tem um rabinho que eu não prendi. Esse é o atrapalho, deixei aí para vocês verem. Então, quando eu esqueci de arrematar um rabinho para deixar ele firme, o que eu faço? É só voltar lá. Ó, ele tá solto, é difícil de eu cobrir ele. Então, o que eu faço? Um pedacinho de fita crepe, esticando ele. Olha lá como vai ficar fácil agora. Continuo o meu trabalho sem aquele rabinho me atrapalhar, ó. Vou para cima, dou a volta. E você já aprendeu o ponto básico da mandala. Você vai fazer essa segunda cor na largura que você crer que seja mais bonito, mais harmonioso. Cada cor você vai colocando uma intenção, vai vendo se ela combina com a sua ideia decorativa. Se não, é só voltar atrás e desmanchar, você não perde a lã. Continue cuidando se o teu quadradinho tá quadradinho, se aparecer um olhinho oriental puxado, você conserta com o truque das 2 voltas, certo? Então eu vou continuar tecendo aqui e você continua tecendo aí. Eu teci um pouco mais do laranjado e fiz uns errinhos propositais para ajudar vocês em algum problema que apareça aí no caminho. Vocês conseguem observar que aqui parece que está amontoado o fio? Olha como está por cima, né? Sabe o que foi que aconteceu aqui? Vou mostrar para vocês. Quando você percebe algo amontoado assim, você só volta para trás e vai desmanchando. Esse amontoado acontece, vamos desmanchar aqui, quando a gente, em vez de cobrir apenas o palitinho branco, na próxima volta, a gente se empolga e acaba cobrindo a lã que já tinha sido tecida. A gente está amontoando lã em cima de lã. E a lã nova tem que estar sempre cobrindo só o palitinho. Então eu vou mostrar, ó, desmanchei toda a parte que estava amontoada e vou mostrar para vocês como amontoar, para vocês não repetirem. Olha, eu quando vou passar para o próximo palito, eu tenho que pensar, a minha lã tem que cobrir só o palitinho, só a parte branca do palitinho. Daí vai ficar certinho. Se eu vou meio rapidão, distraída, e em vez de cobrir só a lã, só o palitinho, eu acabo amontoando aqui para a esquerda, ó, vou exagerar, e passo por cima da lã, tanto na frente como atrás. Atrás, em vez de passar só aqui no palitinho, eu acabo passando por cima aqui da lã. Quando eu for lá para outra perninha, ó, já veio por cima do trabalho. Então, isso que é amontoar o ponto
Então fica a dica aí, se você perceber que isso aconteceu, não se desespere, tudo tem jeito. E o bom é que a gente nunca perde a lã, né, no trabalho da mandala. Agora a gente vai arrematar de novo, eu vou mostrar para vocês como arrematar e a gente vai continuar o trabalho daí com outra cor. Quantas vezes eu posso trocar de cor, Eliana? Quantas vezes você quiser, tá? Faz da largura que você quiser aí cada faixa de cor. Então, eu gostei até aqui, viro de barriguinha para baixo, coincidentemente vai ser na mesma perninha que eu comecei. Nem sempre é, você tem que cuidar olhando de frente se o teu trabalho tá bem quadradinho. Se tá quadradinho e terminou em uma perna diferente da que você começou, tá tudo certo, não tem problema. Então, como é que era aqui? Barriga para baixo, laçada, vai lá para baixo e faz o fiozinho passar por dentro da laçada e dá aquela enforcadinha. Olha só, agora eu tenho um fio velho que tá arrematado já com as voltas de lã por cima dele e estava preso com fita crepe. O fio velho, o rabinho antigo, eu corto. O novo, nem pensar em cortar. O novo eu sempre vou prender com um pedacinho de fita crepe, certo? O excesso eu posso cortar. E o outro bracinho, que também já foi coberto, também eu posso cortar sem problema nenhum, tá? Então eu vou cortando sempre a cada volta os rabinhos antigos, para que isso não vá ficando confuso, certo? Agora é escolher outra cor e continuar. Agora que eu já teci todas as cores que eu escolhi, eu vou me aproximando do final do meu trabalho. Temos que aprender a fazer o arremate. Quando estiver faltando mais ou menos 1/2 centímetro de palitinho em cada uma das pontas, é hora de eu fazer o arremate. Como funciona isso? É assim, eu continuo tecendo e ali no palitinho onde falta 1/2 centímetro, eu vou fazer assim. Eu vou girando em torno do palitinho bem apertadinho, quase até o final. Porém, eu não faço isso, ó, eu não cubro todo o palitinho. Eu deixo uma pontinha branca aparecendo, volto em direção ao trabalho, giro. Ó, fui para outra ponta, mesma coisa. Me aproximo do final do palitinho, não cubro todo ele, senão o trabalho pode escapar. Volto, vou para a ponta seguinte. Vou indo até a ponta, voltando para a base e vou para o último palitinho. Mesma coisa, volto. E o que eu vou fazer agora? Vou virar de barriga para baixo, vou cortar um bom tanto e fazer o arremate como nós já sabemos, ou seja, laçada e enforcar, certo? Agora, o que nós temos que fazer é o cabinho da nossa mandala, né, para eu poder pendurar. E vou ensinar vocês também a fazerem esses pomponzinhos que se vê muito bonito nas mandalas quadradas, tá? Aqui eu tenho um exemplo de mandala que foi feita com palitinhos tortos de galho de árvore. Olha que interessante. E essa mandala aqui, ela tem 3 pomponzinhos, olha. Também é possível de se fazer. Então vamos lá, vamos aprender a fazer o cabinho e o pompom. Agora vamos fazer o cabinho. Eu escolho qual é o ângulo que mais me agrada para pendurar na parede a minha mandala. Eu escolhi que ela vai ficar em pé assim. Então, com a mesma cor que eu utilizei por último, eu pego cerca de 20 centímetros, dobro ao meio e faço nessa ponta aqui uma laçada simples, ó, uma volta sobre ela mesma e faço bem apertadinho ali um nó, ó, já tem o lacinho que vai ser o cabinho. Então, agora eu viro a minha mandala de barriga para baixo, aqui é onde eu vou querer pendurar, e faço assim, ó.
Já tá pronto o cabinho. Eu faço uma outra laçada assim bem frouxinha, só para ficar pronta para mim colocar na ponta do palitinho. Eu vou lá, deixo o cabinho aqui para trás, ó, o cabinho vai ficar para trás da mandala. Vou apertando devagarinho, acertando no lugar onde vai ficar mais conveniente, né, o posicionamento do cabinho. Ó, quando tá bem no lugar certo, eu aperto bem lá na frente, trago as pontas para trás e agora sim, vou dar um nó cego. Um nó cego pelo lado de baixo do cabinho, tá? Então, olha, aqui, pelo lado de baixo aqui, eu vou fazer o nozinho. Então, o nó cego posso dar até outra vez, que fica bem mais firme. Aqui eu posso cortar curto, depois eu vou dar um pinguinho de cola, bem como vou dar um pinguinho de cola em cada pontinha para garantir que não escape nada. Agora eu vou fazer o pomponzinho. O pompom, que é essa parte aqui de baixo, que é um enfeite. Se você quiser, se não quiser, tá pronta a tua mandala para pendurar, certo? Vamos agora então fazer o pomponzinho. Vamos ver como é que a gente faz. Para fazer o pompom, eu corto cerca de 30 centímetros nas cores que eu escolher para fazer esse pompom. Dobro pela metade e com um pedaço de fio da mesma cor dominante, eu vou amarrar justamente aqui na metade. Amarro com uma laçada, duas, pronto. Isso aqui vai ser o cabo, deixo lá para cima. Agora, aqui para baixo, eu vou decidir de que tamanho vai ser a cabecinha do meu pompom. Então, eu dou uma visualizada, vejo se eu quero uma cabecinha mais comprida, mais curta, e com um fio de lã bem compridão também, cerca de 30 centímetros também, eu vou amarrar onde eu acho que fica mais bonitinha a cabeça do meu pompom. Posso também dar um nó cego, e agora eu tenho um monte de pontinhas aqui para baixo. Eu preciso então agora aparar essas pontinhas da maneira que eu achar mais bonita. E agora só falta eu amarrar esse pompom aqui na ponta inferior da minha mandala, da mesma maneira que eu ensinei vocês a fazerem o cabinho. Lembra como é que é? Dá uma laçadinha no ar, assim. Uma laçadinha no ar. E agora você escolhe, você quer que esse pompom saia do lado da frente da mandala ou você prefere que ele comece a aparecer do lado de trás? Isso depende do gosto de cada um. Eu prefiro pelo lado de trás. Já dou uma laçada aqui, depois eu vou dar outra laçada lá atrás. Isso. Vou dar mais um nó bem firme. Aqui eu corto curto. E a única coisa que tá faltando agora é eu arrematar com um pinguinho de cola em cada ponta da mandala. Vamos fazer isso. Agora o pomponzinho já tá amarrado, da mesma maneira que eu ensinei vocês a amarrarem o cabinho, certo? E temos um detalhe importantíssimo para a finalização da mandala, vire ela de barriga para baixo e você vai ter que aplicar uma gotinha de cola, pode ser cola escolar mesmo, pode ser cola pano, mas é muito importante esse detalhe, porque se a gente não colocar uma gotinha de cola em cada extremidade, em cada nozinho do cabinho, em cada nó que segurou o nosso pompom, temos o risco de que a mandala possa se desfazer, né? Que a pontinha possa se desfazer. Nós não queremos isso. Então, seja generoso na cola. Você vai deixar ela descansando aí um pouquinho. Tanto a cola branca quanto a cola pano servem igual e depois elas ficam bastante transparentes.
Eu coloco essa gotinha de cola na ponta e daí com o dedo eu dou uma espalhadinha assim, para que ela embeba bem toda o local que me interessa, que é a pontinha de cada palitinho que está envolto em lã. Aqui, ó, eu pego o rabinho que falta, eu coloco bastante cola em torno do nó, do pomponzinho e vou deixar aí descansando, certo? Depois de algumas horas já vai estar pronto e a gente vai poder pendurar a nossa mandala, tá? Agora eu vou dar algumas sugestões para vocês de pontos diferentes e bem simples que nós podemos fazer com as mandalas de 4 pontas. Uma dica de ponto diferente muito fácil. Eu ensinei vocês a sempre começar a nova cor como? Virando de barriguinha para baixo, colocando o novo fio para o lado direito e aí seguindo todo o trâmite, certo? O ponto avesso que eu vou ensinar vocês é o avesso dessa lógica. Começa pelo lado esquerdo, aqui, né, na barriguinha para baixo da mandala, e daí eu viro. E a lógica vai ser de passar por baixo em vez de passar por cima. Como assim? Olha, eu sempre falo para vocês começarem daqui, né, da esquerda e irem para cima. Pois agora é o contrário, saio da direita e vou passar não por cima, vou passar por baixo, lá do palitinho primeiro, por baixo, dou a volta, vou para outro palitinho, passo por baixo, olha lá, por baixo, vou continuar tecendo aqui para vocês verem qual é o efeito que isso vai dar. Dá um efeito tridimensional muito legal. Espera um pouquinho que eu já mostro para vocês. Gente, esse é o ponto avesso. No ponto avesso, a gente acaba percebendo as voltinhas sobre o palitinho fica bem saliente e essa camada no ponto avesso, ela fica para trás da outra com o ponto normal. Olha, ela fica emoldurando e dá uma tridimensionalidade muito interessante para o trabalho. Então você pode alternar o ponto normal com o ponto avesso e vai fazendo esse jogo de mais perto, mais longe, é muito interessante e é bem fácil de fazer. Outra sugestão de ponto é esse ponto aqui, o ponto flecha. Ele parece a ponta de uma flecha, ele é muito fácil de fazer. Em mandalas de 4, de 8 pontas, você pode fazer depois do quadradinho central, como está aqui. Você pode fazer mais pertinho do centro, você pode fazer mais no final do trabalho, só depende da sua criatividade. E ele é feito assim, ó. Eu já tenho um quadradinho, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar só no palitinho que está em pé, é assim. Eu dou a volta aqui nesse palitinho de baixo e passo reto lá para cima. Eu passo reto lá para cima e o que eu faço? Ó, vou virar o palitinho pro meu lado e dou a voltinha nele. Passo reto lá para cima, giro, dou a voltinha nele. Passo reto lá para cima, giro, dou a voltinha no palitinho. Passo reto, giro, dou a voltinha. Passo reto lá para cima, giro, dou a voltinha. E fazendo assim, começa a se formar a ponta da flecha, do meu ponto flecha. Ele é muito simples, gente, e ele rende muito. Ele vai aumentando de tamanho rapidinho. Olha aí, já tô com o meu ponto flecha nesse sentido. Agora só falta fazer assim. Fácil e muito bonito. Vamos ensinar a fazer esse ponto, que é muito bom para a gente fazer móveis, você vai emendando uma mandalinha na outra, ou serve também para você fazer um centro de uma mandala. Olha, esse aqui é o mesmo ponto que estamos vendo aqui reproduzido.
Para isso eu vou usar uma lã multicolorida, o efeito fica muito interessante. E é assim, você já sabe fazer essa mandalinha quadrada Olho de Deus. Digamos que eu quero fazer esse ponto da mandala bebê agora. O que eu faço? Já estou com o quadradinho perfeito. Eu vou começar a fazer algo que eu falei para vocês antes para não fazer. Eu vou amontoar a lã por cima do trabalho já feito. Em vez de cobrir o palitinho branco, eu vou cobrir o comecinho da lã do palitinho. Olha só. Em vez de cobrir o palitinho, não, eu cubro o comecinho do trabalho com a lã. Olha lá. Me acompanhe para vocês verem. Eu vou cobrindo cada vez agora mais para dentro, ó. A próxima passada vai ser um pouquinho mais para dentro. Então eu vou tramando e tecendo para dentro, em direção ao centro. Eu vou tramando em direção ao centro e bem apertadinho. Dessa maneira, eu vou ter um efeito que fica maravilhoso e que vai fazer você se surpreender com os resultados. Essas lãs multicoloridas, ó, por si só já vão fazendo um trabalho muito legal. Se eu quiser parar aqui, ó, fiz só um pouco, não quis cobrir todo o centro, eu paro. Se eu quiser continuar, eu vou mostrar para vocês o resultado daqui a pouco de como é continuar até o final. Olha, eu já estou me aproximando da etapa final. Eu vou cobrir nessa mandalinha aqui todo o centro. Lembrando de fazer sempre bem esticadinho, bem apertadinho. Pronto, terminei. Agora eu só viro a mandala, escolho uma dessas perninhas aqui, contrárias à saída da linha, no meu caso essa aqui, e faço o arremate como eu sempre fiz, tá? Olha que beleza que fica esse ponto. E a nossa dica final é: utilize palitos tortos, galhos de árvore. Fica muito interessante, o efeito é inusitado, é maravilhoso. E outras lãs com diferentes texturas, umas lãs que parecem, na verdade, fitas de seda, lãs multicoloridas. A gente tem muito para criar nesse universo da mandala. Mais algumas sugestões. Para o centro das mandalas, a gente pode utilizar brincos que eu desmanchei e retirei as pedras, pedras semi-preciosas mesmo, eu colo ali, fica bem interessante. Para fazer o pomponzinho, eu posso fazer ele bem afastado, com um cordãozinho, ou então no pomponzinho eu posso acrescentar pedrarias diversas. Isso aqui era uma pulseira que a minha filha, quando era criança, tinha. Eu desmanchei e fiz esse enfeite aqui, ficou muito legal. Outra coisa que encontra em casa de aviamento são esses pompons, que ficam muito bonitos se você colocar ele na ponta dos palitinhos. Dá um charme especial, fica muito interessante, é outra sugestão. E o limite é a sua criatividade, recicle, utilize lantejoulas de vestidos antigos, utilize tudo que você tiver à mão para enfeitar ainda mais a sua mandala querida. Gente, queria dar uma sugestão. A nossa oficina é de mandalas de 4 pontas, certo? Se você gostou delas, um dia elas terão a base para você evoluir para as outras de 8 pontas, de 12 pontas, não importa. Hoje o convite é para confeccionar essa mandala e não importa nada, mas não importa mesmo se ela saiu toda quadradinha ou se ela saiu tortinha, se o ponto ficou perfeito, se o ponto ficou um pouco frouxo. Se permita ser humano, se permita apenas desfrutar das cores, das conversas ou do silêncio interior. Que esse momento possa ser de qualidade de vida, um presente de você para você mesmo. E que a gente nunca esqueça de nos dar de vez em quando esses presentes. É o que eu desejo e eu agradeço muito pela companhia de vocês. Beijo no coração.